Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no 13º vídeo, onde estamos estudando o Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos estudar o último capítulo, capítulo 16 desse livro, e vamos estudar o Senhor ressuscitado, pessoal. Vamos ver aí como que foi essa manhã de domingo, por que as mulheres foram até o túmulo de Jesus. Vamos estudar aí sobre o que Jesus fez depois de ter ressuscitado, aonde ele apareceu, quem viu, e principalmente nós vamos encerrar essa série, encerrar essa lição estudando sobre o que cada um deve fazer com a sua vida, com o propósito de vida ao ouvir essa mensagem. E isso é o mais importante, né? A mensagem precisa transformar a minha vida, precisa transformar a sua vida e a vida dos seus queridos. Beleza, pessoal? Nós teremos aqui a participação do Alexandre, do Marcos André, a minha participação, sou o Lúcio Valentim, vou trazer aqui as perguntas para a discussão de sexta-feira, beleza? E também, nesse último vídeo dessa série, também não poderíamos deixar de contar com a sua participação, seja através aí do joinha, da inscrição, do sininho acionado, mas também seja através dos comentários ou do CCC, curtido, comentado e compartilhado. Então, logo mais teremos também a sua participação, porque você também tem ajudado nesse ministério aí na criação de conteúdo como na divulgação dele, beleza? Então chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, então esse é o momento de você participar aqui do nosso conteúdo, trazendo os comentários, participando também das Olimpíadas dos comentários, temos aqui no pódio, e hoje os 3 primeiros a comentar foram a Regiane Alves, o Crispim Celso e a Edilza Nascimento, marcando presença de novo no pódio aqui. Edilza está conosco aí desde 2017, né, Edilza? Firmeza sempre. Bom, vamos conferir então o que eles deixaram para nós, o recadinho que eles deixaram. Temos vários comentários aqui hoje. Regiane Alves diz assim: olá, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado, Regiane, obrigado pela sua companhia durante toda essa série, ajudando aí a divulgar o canal. Crispim Elcio também, feliz sábado. Edilza Nascimento, vídeo curtido, compartilhado, feliz sábado. E temos também a participação aqui da Valdenice Martires Cerqueira, lá de Presidente Prudente. Olá, povo do canal Entre Linhas, estamos estudando a Palavra de Deus na lição da Escola Sabatina, estamos chegando ao final do trimestre, mas muito feliz pelo percurso que tivemos até aqui, né, Valdenice? E aí ela diz assim: tenho aprendido muito com os pastores virtuais que amamos muito. Amém. Um abraço também pela participação, por estar conosco, pela companhia, todos os vídeos aí. A Hilda Pinheiro, mãe do Ian, né, nosso fã lá, feliz sábado entrelinhanianos. Eu sou a Hilda e o Ian aqui no pódio participando. Aqui na minha lista não apareceu no pódio, mas acho que lá no YouTube deles às vezes apareceu. Valdenice Martins Sequeira deixa aqui o hashtag CCC, pessoal, que é curtido, comentado e compartilhado. É para você também participar dessa hashtag. José Ivan Machado diz assim: feliz sábado, sou o diretor da Escola Sabatina aqui na igreja de Sumaré, Alvorada, Rio Grande do Sul. E ele diz assim: este canal ele é muito importante, tá? Nas entrelinhas, eu estou compartilhando os conteúdos com os irmãos e amigos da igreja. José Ivan, valeu, muito obrigado, graças a você, ao seu compartilhamento, cada semana mais pessoas entram em contato com esse conteúdo. E que série foi essa sobre Marcos? Mas não se esqueça, já estamos nos preparando para o próximo tema, que é o Evangelho de João. Vamos também fazer um estudo temático aqui no livro, capítulo a capítulo. Então, vá compartilhando para que as pessoas já se preparem para a próxima série do canal, beleza? E manda um abraço aqui, né? Que legal, então, lá de Sumaré, Alvorada, Rio Grande do Sul. Um abraço aí para os irmãos que nos acompanham no Rio Grande do Sul. E os irmãos da Alvorada, né? Com certeza tá recebendo esse vídeo. Por quê? Porque o José Ivan, ele interage com o conteúdo, a plataforma começa a sugerir esse conteúdo para os vizinhos, os conterrâneos. Genésio Mioto diz assim: oi pessoal, já estou aqui para dizer para vocês que as coisas mudaram de alguns tempos para cá, viu? De primeiro a gente andava a pé, né? A pé, a cavalo, de bicicleta. Hoje as pessoas andam de carro, né? E
carro importado ainda ele coloca aqui, né? Carro de luxo, limousine e até de avião. De primeira a gente cozinhava em fogão a lenha, agora tem outras facilidades, né? Tudo mudou. De primeiro, a gente colocava a carta no correio, demorava um mês para receber a resposta. Hoje, a gente aqui no celular fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Só tem uma coisa que não mudou: o meu coração do ser humano. O coração do ser humano continua mau, orgulhoso, egoísta, mas ainda está para mudar porque ainda estamos vivendo em tempo de graça. Então, essa é a mensagem do Genésio Mioto para todos nós aqui. Joivaldo Santos também marcando presença aqui no último vídeo dessa série. Olá, meus queridos irmãos, um feliz sábado para todos. Estamos chegando no fim dessa lição. Que gostoso, né? Ou que gostei muito, que gosto muito. Valeu, Joivaldo. Maria Feitosa também, olá irmãos, feliz sábado para todos, ela deixa o CCC, curtido, comentado e compartilhado. Célia Souza, feliz sábado meus queridos irmãos, tem assistido as lições e tem me ajudado muito na compreensão. É isso aí, Célia, por isso que nós estamos aqui para compartilhar aquilo que a gente estuda com você. Gilvanete, boa tarde a todos, eu sou de Floriano, Piauí, olha lá do Piauí, lá do norte. Gilvanete Tito, nome completo dela. Muito prazer conhecê-la, tê-la aqui escrevendo e comentando no nosso conteúdo. E com certeza o pessoal de Floriano e Piauí está recebendo lá a sugestão. Quem sabe vendo a capinha aqui, ó, ou vendo a imagem, quem sabe eles clicam e entram em contato aí com o estudo bíblico. A Lucime Pereira, feliz sábado, aqui estou para assistir a lição da Escola Sabatina do Entre Linhas. Isso aí, Lucime, marcando presença. Também está conosco aqui, desde a ótima lição aprendida, Evilásio Krieger comentando conosco. Consegui ler o comentário do Evilásio, hein? Às vezes ele comenta, mas a gente já gravou. O Engrácias Casimiro Canducha, amém, ele até arrumou lá o login dele, agora está fácil de ler aqui. Que alívio temos a humanidade por causa da morte de Cristo, né? Temos a eternidade. Mesmo não merecendo tal favor de Jesus, o seu amor é tão grande para nos salvar. Barrabás de hoje somos nós que não reconhecemos o nosso Salvador. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra divina. Em Graças Casimiro, indo até o final, porque eu perguntei quem que é o Barrabás para você. Ele coloca aqui, ó, somos nós mesmos. Marcelo Eduardo Quintão, feliz semana com Jesus. Um monte de gente aí que já comentou no passado e está comentando nesse último vídeo. Estou conseguindo ler o comentário do pessoal. O Marcelo também já comentou conosco, está comentando novamente. Beth Souza diz assim: a semana da lição 11 foi emocionante demais. Tentar entender o sofrimento de Jesus nos entristece e nos enche de gratidão. Gente, que amor é esse? Pergunta aqui a Beth. Amar os que o rejeitaram, zombaram, cuspiram, socaram. Só o incomparável ser que é o próprio amor. Sem palavras, hashtag curtido, comentado e compartilhado. Valeu, Beth Souza. Também Maria Rig, curti aqui, mas assistindo na TV no YouTube. Boa noite, uma abençoada semana para todos nós. É isso aí, Maria Rig, não importa onde você assiste, é importante deixar o recadinho. Lições Fortes da Bíblia, que acho que é Jorge Carmen, se eu não errar de novo. Olá, meus queridos irmãos, bom estudo a todos, da boa semana para vocês também. Deus abençoe vocês. Heloísa Richard, olha, estou aqui novamente. Que bom, Heloísa, que você conseguiu comentar, eu conseguindo ler. Graças a Deus, aprendendo, né? E a cada comentário abençoado feito por vocês. Feliz semana, amados. Valeu, obrigado, Heloísa. Também temos aqui a participação da Vera Simões. Olha, várias gente aqui marcando presença. Obrigado, irmãos, pelas explicações. Sem a ajuda de vocês, teria muita dificuldade na compreensão. Deus abençoe vocês. Realmente, esses comentários aí do Alexandre e do Marcos, olha, como tem ajudado nas discussões, nas classes, né? Quem é professor da Escola Sabatina, porque as ênfases, né, e as conexões que são trazidas, eu gosto muito. Mas eu sou suspeito, né, pessoal? É nepotismo. Aí, temos aqui também um hashtag, fui até o final, do Antônio. Não deixou o sobrenome, só tem o Antônio aqui. Valeu, Antônio. Obrigado. Maria Feitosa também, deixando sempre o comentário aqui, dizendo: boa tarde, meninos. Obrigado pela disposição em nos ensinar. Na verdade, em compartilhar com vocês, viu, Maria? Ensinar mesmo é só o Espírito Santo que permite algum ensinamento. Maria Feitosa diz assim: olá, meninos. Deus abençoe vocês sempre e também CCC.
E a Marinalva Ferreira: oi, gente, desejo a todos feliz restante de semana. E também queria deixar um comentário dessa lição maravilhosa que fala do sofrimento de Jesus. Nos traz conforto em ver que o próprio Jesus buscou o Pai para chorar. E nós, às vezes, perdemos a fé diante dos desafios da vida. Esquecemos que não estamos sozinhos. Abraço desde Astúrias, Espanha. Marinalva marcando presença nesse último vídeo também e deixando esse super recado aí para nós, né? Ou seja, nunca estamos sozinhos, pessoal. Isso eu aprendi, mesmo sendo católico desde pequenininho, né? Mesmo aprendendo errado, mas eu tinha noção da presença de Deus e até da minha avó, né? Que tinha falecido, mas hoje eu entendo que ela não era ela. Mas a noção de que nós nunca estamos sozinhos, saber que a gente pode conversar com o Mestre, com o Rei do Universo. E o último comentário aqui, né? Nada mais, nada menos de quem? De Sandra Bittar, para encerrar aqui os comentários. É o último mesmo que eu tenho aqui, não estou pulando nenhum. Ela diz assim: oi meninos e a todos aqui da grande família Entre Linhas. Espero que todos estejam bem, com as bênçãos de Deus. Por aqui, tudo bem, mesmo com as alterações climáticas, né, que nos alteram também, estamos recuperando bem. Ricardo, meu irmão, cadê você? Está perguntando aqui a Sandra. Realmente, cadê o Ricardo? Está de férias aí. Vamos ver se ele volta. Espero que esteja bem, sabemos que nada é do nosso tempo e sim no tempo de Deus. A lição nos leva a muitas reflexões, a muitos questionamentos. Quanto ao nosso comportamento, quanto ao nosso ser cristão neste mundo de total falta de conhecimento sobre o que é realmente amar. Gostaria aqui de mencionar o posicionamento de Pilatos. Ele sabia que Jesus não era culpado, mas ele estava mais preocupado com o poder, status e reconhecimento. Gostaria de lembrar mesmo Marcos não descrevendo essa passagem, onde encontramos em João 18:38, então Pilatos questionou Jesus: que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus. Pilatos perdeu a oportunidade de conhecer a verdade. Ele estava diante da verdade e não conseguiu percebê-la. E nós, mesmo com todo o acesso que temos para conhecer Jesus, sabemos realmente que é a verdade? Ainda outro momento com Pilatos, quando ele lava as mãos, eu me pergunto: quantas e quantas vezes eu lavei as mãos diante de injustiças? Todos nós um dia estaremos diante de Deus e responderemos por nossas ações. A lição também traz momentos de reflexão sobre a justiça de Deus e a justiça dos homens. O quanto temos que aprender. Podemos nos aproximar um pouquinho quando nos aproximamos da essência dos 10 mandamentos, do conteúdo do Sermão do Monte, e em toda a Bíblia encontramos aí a justiça de Deus. Conhecendo um pouquinho sobre o plano da salvação, podemos entender as seguintes citações. Primeira: Pai, afasta de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. E o terceiro: está consumado. E muitos outros momentos tão emblemáticos na vida de Cristo. São muitos aspectos que mobilizam nossos sentimentos e gostaria de comentar também quando Jesus questionou: Pai, por que me desamparaste? Acredito que o pecado nos afasta de Deus e naquele momento Jesus estava sofrendo uma tristeza tão grande que lhe causava dor emocional e física extrema, pois ele estava carregando todos os pecados do mundo. Jesus reconstrói a ponte que o pecado causou entre nós e Deus. Apesar de todo o sofrimento, tristeza e injustiça, conseguimos ainda ver a presença do amor, do sacrifício e da redenção. Muito agradecida, diz a Sandra aqui, por compartilhar o estudo das Escrituras, por vivenciar a missão do Entre Linhas. Deus abençoe os seus familiares e a todos da grande família Entre Linhas sempre. Grande abraço, hashtag fui até o fim, onde está o Ricardo. Então, valeu, Sandra Bittar, né? Encerramos aqui com a chave de ouro. Faltou o João Cavaco, hein, João Cavaco? Para encerrar mesmo, mas a Sandra já substituiu aqui com as reflexões que ela trouxe para nós. Valeu. Confira lá, pessoal, no vídeo. Mesmo na TV você consegue conferir agora os comentários. Também confira no celular, no computador. É interessante você, às vezes coloca uma pergunta, você já pode responder. Esse é o ambiente aberto da internet, da liberdade de expressão, por enquanto. Beleza, pessoal? Vamos então ao que nos interessa. Sim, agora vamos adentrar nesse último tema, onde vamos ver sobre o Senhor crucificado. Então, pessoal, como todas as últimas semanas, os últimos temas, né? Quão valorosos e transformadores foram para nós, que este tema seja ainda mais valoroso e transformador em nossas vidas. Vamos orar para isso? Oremos. Santo Deus, nosso Pai, Pai eterno, Pai fora do tempo, do espaço, Pai, tuas criaturas neste momento dirigem um pensamento em oração
para clamar que o Teu Santo Espírito continue, ó Pai, ordenando, sintonizando, sincronizando o nosso pensamento com o Teu pensamento, com a Tua vontade. Dai-nos o privilégio de continuar entendendo a Tua palavra e, mais do que entendê-la, que nós possamos atender ao chamado final de viver essa palavra e de divulgar essa palavra, Senhor. Use mais uma vez o Alexandre, o Marcos, a mim, use a cada ouvinte dessa palavra, que seja um multiplicador da Tua verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Chega aí então, Alexandre. Último tema, quem começa é você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Chegamos na lição do 13º sábado. Chegamos no final da lição da escola sabatina e chegamos na parte mais feliz da mensagem, talvez. Eu pensava enquanto eu preparava a lição agora há pouco, eu não sou digno de pregar isso, eu não mereço pregar isso. O que falar sobre? Sabe? É uma mensagem tão bonita, uma mensagem tão santa. E eu me vi tentando me colocar no lugar, das pessoas que testemunharam a ressurreição de Jesus. E eram pessoas com fragilidades, eram pessoas com defeitos, eram pessoas com lutas subjetivas na sua existência. Mas o mais importante não eram as pessoas. O mais importante era a mensagem. E a mensagem que foi pregada lá atrás é a mensagem que nós pregamos hoje. E a mesma mensagem que está no verso para memorizar. Se a gente fosse resumir a lição dessa semana em menos de um versículo, seria com a parte final do verso para memorizar. Penúltima sentença, diz assim: Ele ressuscitou, não está aqui. O verso para memorizar da lição que tem por título o Senhor ressuscitado diz assim, em Marcos 16:6. É o anjo na sepultura falando para as mulheres que foram ungir o corpo de Jesus. Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Essa lição é uma lição de contrastes. Nós temos, inicialmente, um caminhar fúnebre, triste. Jesus morreu, os discípulos perderam sua esperança, os discípulos temiam pela própria vida, desespero, frustração, o sonho tinha acabado. Perca da fé, perca da esperança, incredulidade, incompreensão. O segundo momento é quando as mulheres recebem a mensagem, os discípulos recebem a mensagem, e a reação é de espanto, de não compreender, de não entender, de não acreditar, de precisar tocar a ferida, de não saber o que fazer com essa verdade, o que fazer com essa mensagem. E o terceiro momento é um momento de alegria, de júbilo, porque se entende que de fato Ele ressuscitou. O último momento agora é o momento de uma resposta ao chamado. Ele ressuscitou. Alegria, júbilo. E agora? Agora anuncie para outros. Ele ressuscitou. Lição de domingo tem por título Alegrando-se na ressurreição.
Tem o texto ali de Marcos 15:42 até 16:6. A cena ela começa com José de Arimateia pedindo o corpo de Jesus para que esse corpo fosse sepultado. Vamos lembrar, Jesus morre no dia da preparação, ele morre na sexta-feira. Ele é sepultado no finalzinho da tarde. Ele é sepultado no sepulcro de José de Arimateia, que era ele próprio um membro do Sinédrio. Era um dos poderosos que seguia Jesus e que aqui, eu acho muito interessante e muito bonita a fé do José de Arimateia. No momento de fracasso, no momento em que deu tudo errado, no momento em que o mestre morreu, é o momento em que um membro do Sinédrio vai lá e se assume publicamente e pede o corpo de Jesus para ser sepultado com honras. Que fé, né? Que integridade aqui. É feito um questionamento, mas esse Jesus já morreu mesmo? E aí vem a pergunta se Jesus havia morrido, se tinha certeza que Jesus havia morrido. E o centurião atesta a morte de Jesus. Então a gente tem aqui primeiro uma testemunha falando que Jesus de fato morreu. É o centurião, um oficial romano. Um centurião não era pouca coisa, gente. Um centurião que fosse um primo pilo, que fosse o primeiro dos centuriões, seria um pouco mais que o equivalente a um primeiro sargento hoje, porque ele estava abaixo, no baixo oficialato, né? Isso que não dá de comparar exatamente a função do centurião romano com a função do sargento no exército hoje. Um centurião, ele comandava uma centúria, né? Que era um grupamento de 100 soldados, que estaria colocando ele talvez mais próximo aí de um tenente. Só que o centurião, ele era o coração do exército romano. Os oficiais romanos eram, na maioria, oficiais de cargo políticos e que não entendiam sobre o dispositivo militar. Quem comandava o exército em batalha, quem fazia o exército funcionar, era o corpo de centuriões. O centurião, ele era um oficial muito respeitado em Roma. E o centurião está aqui atestando, não, Jesus morreu. Quer dizer, o exército romano está atestando, Jesus morreu. Passa a noite de sexta-feira para sábado. Jesus passa o sábado na sepultura descansando, o que atesta a santidade do sábado, porque ele morre na sexta e descansa no sábado na sepultura. Durante a noite, as mulheres, depois de fim do sábado, vão comprar ungüentos, especiarias, perfumes para ungir o corpo de Jesus. E durante a noite elas preparam esses perfumes. E no domingo, no primeiro dia da semana, na manhã seguinte, com os primeiros raios do sol, as mulheres vão até o sepulcro para ungirem a Jesus. Quando elas chegam lá, elas encontram a pedra removida e o túmulo aberto, o que as choca. É interessante a fé dessas mulheres também. Elas vão para ungir Jesus, só que elas não sabiam como removeriam a pedra, porque a pedra era muito grande, era muito pesada. Então nós temos o centurião atestando, temos as mulheres aqui preocupadas que não sabem como vão remover a pedra. Essa pedra ela era uma porta grande de pedra que precisava ser rolada para abrir o espaço para entrar no sepulcro, e haviam selos ali que lacrariam esse túmulo, e quando elas chegam está tudo aberto, e elas encontram um jovem vestido de branco dentro do sepulcro, que fala para elas o verso para memorizar: não tenham medo, vocês procuram Jesus Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui.
A gente encontra no texto da lição toda uma preocupação aqui em falar sobre o domingo, né? Muitos cristãos atestam que, pelo fato de Jesus ter ressuscitado no domingo, o domingo se tornaria o dia de guarda. Eu vejo justamente o contrário, né? O fato de Jesus ter descansado no sábado quando morto, que atesta a santidade do sábado. O que é o memorial da ressurreição de Cristo não é o domingo, é o batismo. O batismo está lá em Colossenses 2, 10 a 12, é questão 2, né? O batismo ele representa a morte e a ressurreição. A morte para uma vida antiga e o novo nascimento para uma vida nova, mas a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando você, meu irmão, minha irmã, foi batizado, quando eu fui batizado, nós estávamos rememorando e comemorando a morte e a ressurreição de Jesus. Segue para a lição de segunda, pedra removida, né? A gente volta para a conversa das mulheres com os anjos. E aí é interessante porque o anjo chega para as mulheres e fala: ide e dizei aos seus discípulos. Mas elas saem dali dizendo assim: elas nada disseram porque tinham medo. Então, acho interessante também a gente olhar e ver que a história não é uma história fingida, porque nas histórias falsas, geralmente as pessoas são heróicas. Elas não têm medo. Se a história da ressurreição de Jesus fosse uma história fingida, o mais normal seria que essas mulheres dissessem: aí nós saímos e anunciamos. Não. Elas viram, elas ouviram e elas calaram-se, porque elas estavam com medo, elas não tinham entendido, elas não tinham visto Jesus. Elas tinham ouvido um jovem de branco falar que ele tinha ressuscitado, mas era um anjo? Não era um anjo? Quem era esse jovem? O texto de 1 Coríntios 15, 1 a 8, ele é um texto complementar ali, que ele apresenta a narrativa dos aparecimentos de Jesus. E o que nós temos daí de comum, né? Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus é visto por várias pessoas. Ele é visto por Pedro, ele é visto pelos 12, ele é visto pelos 500 discípulos, havia mais que 12 discípulos. Depois ele é visto por Tiago e depois ele é visto por Paulo. Por fim, né, Paulo vai dizer, esse texto de Coríntios é de Paulo, ele vai dizer que ele foi o último dessa lista aí, que ele é o menor de todos. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi visto vivo. Essa é a linha, né, do tempo. Existem pessoas que atestam a ressurreição de Jesus. Quem acredita que Jesus ressuscitou está confiando no testemunho dessas pessoas. Eu não vi Jesus ressurreto, senão pela fé. Mas eu acredito no testemunho das pessoas que dizem que viram. E para mim, uma das coisas que mais atesta a veracidade desse testemunho é que essas pessoas não tinham nada a ganhar em testemunhar a ressurreição de Jesus. Muito pelo contrário. Testemunhar a ressurreição de Jesus era comprar briga com os romanos, era comprar briga com os judeus. Testemunhar a ressurreição de Jesus era trazer sobre si dor, preocupação e perseguição. E essas pessoas atestaram a ressurreição de Jesus. Elas não tinham nada a ganhar com isso, mas testemunharam, porque elas acreditavam de fato que Jesus havia ressuscitado. A tumba ficou vazia. Amém, aleluia. A tumba ficou vazia. E por fim, teria Deus poder para ressuscitar Jesus? Se nós entendemos que Deus é Criador, se nós entendemos que Deus faz a vida do nada, nós entendemos que Deus tem o poder de ressuscitar os mortos. Sim. A existência de Deus torna, portanto, possível a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus torna possível e aponta para a ressurreição de todos os nossos queridos que já descansam no Senhor. A ressurreição de Jesus torna possível e aponta, quem sabe, um dia, para a minha ressurreição, para a sua ressurreição, ou para a nossa glorificação. Porque, já diz o apóstolo Paulo, nem todos morreremos, mas
transformados seremos todos ao soar da última trombeta, num abrir e piscar de olhos. E se nós temos essa esperança, é porque Cristo ressuscitou. Veja, Ele ressuscitou, não está aqui. O túmulo está vazio. Vocês seguem agora com Marcos André para a lição de terça-feira e a gente se encontra no próximo trimestre, na próxima semana, para mais uma série de estudos. Tchau para todo mundo. Foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês nesses 13 estudos. Já estou animado pelo próximo. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom que chegamos juntos até esse ponto, caminhamos semana a semana, passo a passo, página a página pelo Evangelho de Marcos. Agora já estamos no finalzinho, mas ainda temos aqui algumas coisas a aprender. Eu gostei muito da lição desse trimestre, me acrescentou muito. Eu passei a gostar muito mais do Evangelho de Marcos e agora eu considero o Evangelho de Marcos o Evangelho dos excluídos. Marcos aponta para aqueles que eram excluídos pelos religiosos dos seus dias, que eram discriminados pelos religiosos, e ele mostra que esses também fazem parte do Evangelho de Jesus. Inclusive nós, que somos gentios, não somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, então nós somos chamados pelo livro de Marcos a fazer parte do Evangelho. Ele diz que o Messias dos judeus também é o Messias dos gentios. Então nós hoje estamos aqui entre aqueles que creem em Jesus, porque Marcos tomou a atitude também de escrever esse evangelho para os gentios. E agora vamos dar continuidade. Na parte de terça-feira nós temos o título Mulheres junto ao túmulo. E o autor começa aqui com um texto do livro Desejado de Todas as Nações, e diz assim: as mulheres que estiveram ao pé da cruz de Cristo esperaram atentas que passassem as horas do sábado, não pensavam em sua ressurreição, ou seja, elas não estavam ali com o intuito de encontrar Jesus vivo, elas apenas tinham o desejo de manifestar o seu amor pelo seu mestre, ungindo Jesus no seu túmulo. Então elas não tinham interesse em cargos, não tinham interesse em estar à direita ou à esquerda de Jesus, elas simplesmente queriam prestar essa homenagem póstuma a Jesus. Elas não haviam compreendido a questão da ressurreição, né? Então elas prestaram atenção nos atos de Jesus, se lembravam das ações bondosas de Jesus, mas não se lembravam das palavras dele que dizia: eu verei vocês outra vez. E aí o autor nos pergunta o que aconteceu com as mulheres e como elas reagiram inicialmente. Então Marcos 16, versos 1 a 8, diz que passando o sábado elas saíram para comprar óleo, né, para ungir Jesus, para ungir o corpo de Jesus, e quando foram ao túmulo foram informadas de que Jesus não estava ali, elas foram informadas a respeito da ressurreição. Elas fugiram com medo e não contaram a ninguém inicialmente. E o autor diz aqui que o Evangelho de Marcos declara que Jesus é o Messias, desde das primeiras páginas, né, as primeiras afirmações do Evangelho de Marcos já declaram que Jesus é o Messias. A primeira pessoa não endemoniada a declarar que Jesus era o Messias foi Pedro, em Marcos, no capítulo 8, verso 29, já lá no meio do Evangelho. Então, na metade do livro, até a metade do livro, Jesus ordenava que as pessoas não falassem a respeito disso. Inclusive, quando Pedro falou a respeito disso, ele pediu que eles não divulgassem essa informação publicamente. E o autor aqui diz que a principal razão pela qual Jesus fazia esse pedido era para ter tempo necessário para concluir o seu ministério, de acordo com a profecia de Daniel, né, que apontava para o ministério de Jesus durante 3 anos e meio. Então, se Jesus declarasse na primeira semana que ele era o Messias, é provável que ele fosse morto já na primeira semana. Então, ele não teria tempo de juntar os seus discípulos, de instruir os seus discípulos,
e de deixar a vida e o ministério dele, que é um exemplo para todos nós hoje. Então, Jesus declarava as suas curas, ele declarava às pessoas que recebiam as curas e aos presentes que não falassem a respeito disso, apesar disso não ser muito aceito pelas pessoas, elas acabavam falando, mas Jesus se manteve no anonimato o máximo possível até o momento em que ele precisou se revelar publicamente. Aí o autor continua dizendo aqui que o silêncio, porém, não durou muito. Quando chegaram ao fim do livro de Marcos, o que lemos? Eles foram e pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Está em Marcos 16, verso 20. Então, assim, quebrado o silêncio de Jesus sobre quem ele era e o que ele fazia. O livro termina com os seus seguidores pregando por toda parte. Por que razão, aqui a perguntinha do rodapé, né? Por que razão não devemos ficar calados sobre o que Jesus fez? A quem você pode contar hoje sobre o plano da salvação? Bom, a nossa missão, né? A missão de Jesus, que Jesus nos deixou, é de pregar o Evangelho. E o que nós podemos falar a respeito do Evangelho? A primeira coisa que nós podemos falar a respeito do Evangelho é o que Jesus fez por nós mesmos. O que Jesus fez por mim? Esse testemunho eu posso falar até mesmo sem abrir a minha boca. Eu posso falar simplesmente vivendo a minha maneira de viver diferente da maneira que eu tinha antes do encontro com Jesus, já dá o testemunho. Né? Nós não podemos nos calar, ainda que preguemos sem palavras. É importante que a gente tenha a noção de que em todo lugar onde nós estamos, nós somos pregadores do Evangelho. Então, se você não tem oportunidade de falar, você pode dar o seu testemunho através da sua vida, mas não deixe de ter isso em mente sempre, que onde você está, você é um pregador do Evangelho. Você não é um vendedor, você não é um professor, você não é um advogado, você é um pregador do Evangelho. E isso é muito importante que esteja sempre na nossa mente para que todas as nossas ações sejam ações intencionais para apontar para Jesus. Na parte de quarta-feira, o título é Aparecendo a Maria e a Outros. E aí o autor nos pede para ler o texto de Marcos no capítulo 16, dos versos 9 a 20. E o que esse texto, né, acrescenta à história da ressurreição. Então, Jesus apareceu a Maria e depois aos 2 discípulos no caminho de Emaús e finalmente aos 11. Jesus ordenou que eles pregassem o evangelho. Jesus os repreendeu, né, pela sua falta de fé e em seguida ordenou que eles pregassem o evangelho, que eles cumpriram. Eles saíram pregando o evangelho. O livro de Marcos termina com o sucesso do evangelho sendo pregado em todos os lugares. Aí o autor diz aqui que quase todo o relato de Marcos 16, versos 9 a 20, tem paralelo com outras passagens do Novo Testamento. Aqui eu quero abrir um parêntese para dar uma informação a você, porque eu sei que a maioria das pessoas que nos acompanham aqui são professores de escola sabatina, e pode ser que surja um assunto meio espinhoso nessa lição, porque tem um debate entre os teólogos a respeito desse final longo do livro de Marcos. A partir do verso 9 do livro de Marcos, existem manuscritos antigos que não contêm essa parte. Então, alguns teólogos, com boas provas, né, com boas evidências, melhor dizendo, dizem que o Evangelho de Marcos termina no verso 8, com as mulheres saindo do túmulo ali, assustadas, e termina ali o Evangelho de Marcos. Então, um copista, posteriormente, fez esse acréscimo do livro no final do livro de Marcos, que é chamado de final longo. Você pode pesquisar aí na internet, final longo do livro de Marcos. Você tem, inclusive, o pastor Wilson Paroski, que é adventista, um dos maiores especialistas em Novo Testamento do mundo. Ele fala a respeito desse tema. Você pode encontrar algum artigo ou algum vídeo dele falando a esse respeito. Esse problema pode surgir na classe
mas eu já apresento aqui, aliás, a lição de quarta-feira apresenta a solução para isso. Qual é a solução? Ele vai dando a narrativa aqui, olha, de tudo que foi falado ali nessa parte mais longa do livro de Marcos e mostra onde isso apareceu em outros evangelhos. Então, se realmente houve um acréscimo, o copista que fez esse acréscimo, ele copiou informações dos outros evangelhos. Ele foi colocando coisas que já estavam nos outros evangelhos. O que não aparece nos outros evangelhos? A parte de tomar veneno e não morrer, e pegarem serpentes também e Deus proteger contra a picada. Essa parte não consta nos outros evangelhos, mas a picada de serpente nós temos o testemunho de Paulo. O apóstolo Paulo ele foi picado por uma serpente, né, e não morreu. A parte do veneno não aparece nenhuma evidência na Bíblia de que alguém tenha tomado veneno e tenha sobrevivido. Então, se esse assunto por acaso aparecer na classe, se você é professor ou é um aluno, você pode apresentar como evidência o fato de que esses textos foram retirados ou são citados também em outros evangelhos. Eu não recomendo que você aborde esse tema na classe, porque pode ser que você levante ali uma discussão desnecessária e algumas pessoas, talvez mais frágeis, podem até ter a sua fé enfraquecida. Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou falando e estou apresentando um problema, mas apresentando também a solução para o problema, porque eu sei que muitas pessoas usam o canal Entre Linhas para se informar. Então, na Bíblia Andrews, por exemplo, diz que existe uma discussão entre os eruditos e existem provas, ou melhor, existem evidências para ambos os lados, ou seja, para quem defende que o final longo de Marcos foi escrito pelo próprio Marcos, e existem evidências também para aqueles que dizem que não. Não é necessário que esse texto tenha sido escrito por Marcos para que a nossa fé seja fortalecida no Evangelho de Marcos e nas informações contidas ali, porque nós temos em outros evangelhos as mesmas informações, né? E para quem crê em Ellen White cita essa parte final do livro de Marcos como sendo palavras de Jesus. Por exemplo, Marcos 16, verso 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Essa parte ela é citada, é utilizada em estudos bíblicos sem problema nenhum, como palavras do próprio Jesus, né? Então, eu abri esse parênteses aqui somente para fortalecer a argumentação de alguém que possa levantar isso na classe, alguém que, então, que possa defender essa argumentação. No entanto, eu não recomendo que, como um professor, você aborde esse tema na classe. Então, o autor ele apresenta aqui, né, que várias citações dessa parte mais longa do Evangelho de Marcos aparece também em outros evangelhos, né? Ele dá aqui, inclusive, as referências. Aí diz assim: a primeira pessoa a ver Jesus vivo foi Maria Madalena. Outras mulheres também viram. Isso é significativo. Por que isso é significativo? Porque muitas pessoas no passado e até hoje em dia acreditam que a ressurreição de Jesus foi uma invenção dos discípulos. Então, se os discípulos fossem inventar uma história, eles jamais colocariam como testemunha mulheres, porque o testemunho das mulheres era pouco considerado na antiguidade. As mulheres não tinham crédito como os homens. Então, os homens, o testemunho de um homem tinha muito mais valor. Então, se eles estivessem inventando uma história, por que eles colocariam as mulheres como as primeiras testemunhas ou como testemunhas principais da ressurreição de Jesus? Não faria o menor sentido. E aí o autor cita isso aqui também, né? E diz que ela contou as boas notícias aos discípulos, que, como era de se esperar, não acreditaram. Isso é uma outra evidência também. Se os discípulos estivessem inventando uma história, eles iam se exaltar e não dizer que eles eram incrédulos, né? No Evangelho de Mateus também diz que alguns não creram, muitos se alegraram com a presença de Jesus, mas alguns não creram.
Então, os apologistas, eles apresentam isso como evidência da veracidade do Evangelho. Essa argumentação contraintuitiva, ela é porque a história ela acontece sem se preocupar com evidências, né? Quando nós criamos uma história, nós nos preocupamos com a evidência. Agora, a história, ela acontece sem se preocupar com isso, ela é aleatória, né? E na pergunta aqui da quarta-feira, na segunda pergunta, o que seria estranho se o relato da ressurreição de Jesus fosse inventado? Já falei, né? Os discípulos não acreditaram inicialmente, né? Inclusive foram repreendidos por Jesus, então eles poderiam inventar uma história na qual eles tivessem mais sucesso e não que eles estivessem sendo repreendidos, né? Então, a proclamação posterior do Evangelho mostra que eles creram que Jesus estava vivo, que eles creram bastante ali, inclusive eles entregaram a própria vida, né? Pedro foi morto por isso, o apóstolo Paulo, Tiago foi o primeiro martirizado pelo Evangelho. Então, se eles estivessem inventando uma história, era muito mais fácil, na hora que eles estivessem sendo condenados, dizer, realmente nós inventamos uma história aí, e era brincadeira, deixa para lá, nós não vamos falar mais sobre isso. Mas eles, mesmo em face da morte, continuaram falando a respeito da ressurreição de Jesus. E aí o autor pergunta aqui no final, como evitar a armadilha da incredulidade? Por que devemos nos ligar ao Cristo vivo? Bom, a armadilha da incredulidade nós evitamos a armadilha da incredulidade pelas evidências que nós temos. O apóstolo Paulo diz lá no capítulo 15 de 1 Coríntios que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas, das quais algumas ainda estavam vivas, ou seja, eram testemunhas oculares que poderiam ser consultadas se alguém tivesse dúvida. Então, isso eram testemunhas presentes, mais de 500 pessoas, era um grande grupo de pessoas que poderia testemunhar a respeito da ressurreição de Jesus. E outro fato é o fato de que os discípulos morreram pelo testemunho. Então, nós encontramos, né, os discípulos ali indo até as últimas consequências, defendendo isso. Se fosse uma mentira, eles teriam abandonado no meio do caminho. E aí, por que isso é importante? Qual o diferencial de Jesus? Muitos gurus, muitos mestres, muitos rabis do passado, eles foram muito importantes, pregaram verdades muito importantes, mas eles morreram e permaneceram no seu túmulo. Jesus morreu e ressuscitou, e a sua ressurreição é apresentada como o penhor para a nossa ressurreição. Então, nós cremos na ressurreição porque Cristo ressuscitou. Se alguém não crê na ressurreição de Jesus, ele pode ser qualquer coisa, menos cristão. Ele pode ser um admirador de Cristo, menos cristão. A ressurreição de Cristo é central na pregação do Evangelho. Inclusive, eu vou recomendar aqui um filme que se baseia nisso. Era um repórter, né, que ele desejava jogar por terra o cristianismo. E ele começou a fazer uma pesquisa e ele perguntou qual é o calcanhar de Aquiles do cristianismo. E foi dito para ele, olha, se você quiser acabar com todo o cristianismo, você precisa acabar com a história da ressurreição. E aí esse filme é muito interessante porque ele vai entrevistando pessoas que vão apresentando argumentações a respeito da ressurreição de Jesus. Eu recomendo, e o nome do filme é Em Defesa de Cristo. Você vai encontrar aí até no YouTube, talvez você consiga encontrar, mas se não nas plataformas aí você encontra, e vale a pena assistir, porque é como se fosse um documentário, é uma história fictícia, mas é como se fosse um documentário a respeito das evidências da ressurreição de Jesus. Na parte de quinta-feira, nós temos o título Vão por todo o mundo. O que significa para nós as palavras de Jesus em Marcos capítulo 16, versos 14 a 20? Então, ali os discípulos receberam a ordem de sair para pregar o evangelho e receberam também a promessa de que Jesus estaria os apoiando, que Jesus estaria com eles para que eles tivessem sucesso na pregação. Nós precisamos continuar levando o evangelho porque Jesus Cristo prometeu que quando o evangelho fosse pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações, então ele voltaria, viria o fim. Isso está em Mateus capítulo 24, verso 14.
Então, o autor diz aqui que os primeiros discípulos de Jesus se debatiam com dúvidas, e isso é relatado não só por Marcos, mas também em Mateus capítulo 28, verso 17. Então, mesmo que tenham se relacionado com Jesus em carne e osso e visto várias vezes ele realizar milagres, eles tinham ainda dúvidas a respeito da ressurreição de Jesus. E Jesus demonstrou a realidade da ressurreição a eles. Eles testemunharam pessoalmente a ressurreição. Aí ele pede para ler aqui a lição de segunda-feira, se ficar alguma dúvida a respeito desse tema. Então, o Senhor os designou para levar o evangelho ao mundo inteiro, a toda criatura. Obviamente, eles não poderiam levar o evangelho ao mundo inteiro, a toda criatura, então essa missão ela foi terceirizada, ela foi passada adiante e chegou até nós hoje. Então, todos os que crescem seriam salvos e os que não crescem seriam condenados. Então, a mensagem do evangelho ela tem o papel de dar a opção da pessoa de obter a salvação por meio da fé em Cristo ou de rejeitar a salvação. Jesus também descreveu os sinais que acompanhariam o trabalho dos discípulos, né? Expulsar demônios, falar em novas línguas, ser protegido dos perigos e curar enfermos. Aí o autor destaca aqui a questão da serpente, né? Que muitas pessoas pegam em serpente e fazem culto com serpente lá para demonstrar que são discípulos de Jesus, mas não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que se nós fôssemos eventualmente expostos a esses perigos, Deus iria nos proteger, né? Então, a Bíblia não ensina que os cristãos também seriam protegidos de todo o mal. Os próprios discípulos, eles morreram na pregação do Evangelho, eles morreram martirizados pela pregação do Evangelho, porque isso também é pregação. Então, se Deus quiser nos usar como testemunha nesse sentido de nos salvar, de nos curar, de realizar milagres por meio de nós e em nós, ele vai fazer para que isso seja eficiente para que outras pessoas creiam. Mas se ele ver que o testemunho de mártir é mais eficiente naquele momento, ele vai nos permitir passar, né? Eu lembro lá dos amigos de Daniel, né? Se o Senhor quiser nos livrar, bem, se Ele não quiser nos livrar, nós não nos curvaremos diante da estátua, né? Então, nós hoje estamos na mesma posição dos amigos de Daniel. Nós podemos entregar a nossa vida a Jesus para que Ele realize sinais através de nós, para que nos livre de todo o mal, e isso seja um testemunho público, ou podemos também ser martirizados, mas de qualquer maneira o Senhor continua sendo Deus, Ele continua sendo soberano. E aí, na continuidade aqui, diz que depois de falar com os discípulos, Jesus foi recebido no céu e sentou-se à direita do Pai. Marcos 16, verso 19. O lugar de poder supremo, pois havia derrotado o mal. Então, o fato de que Jesus venceu e de que ele recebeu a autoridade do Pai dá a nós também a sua autoridade. Então, ele lá em Mateus capítulo 28, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ou seja, por causa dessa autoridade que eu recebi, ide por todo mundo pregar o evangelho. Então, quando nós saímos para pregar o evangelho, nós saímos munidos da autoridade de Jesus que nos ordenou, né? Os discípulos, então, foram por toda parte e o Senhor cooperava com eles, é o que diz o texto bíblico. E Jesus estava com os discípulos naquela época e ele se comprometeu em estar conosco ainda hoje. Então, nós, quando saímos para pregar o evangelho, nós temos uma promessa especial de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 28, verso 20, ele diz assim: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Que conforto temos nessa promessa enquanto proclamamos o evangelho por toda parte. É uma promessa especial do evangelho para aqueles que saem pregando o evangelho. Quando nós saímos com a presença de Jesus, nós saímos com a autoridade de Jesus junto conosco. Então, quando nós saímos para pregar o evangelho, quando nós saímos para fazer a obra de Jesus, não depende da nossa capacidade, não depende do nosso poder, não depende da nossa inclinação para falar bem ou para fazer bons discursos ou do nosso conhecimento bíblico. Nós saímos acompanhados por Jesus,
o Espírito Santo está conosco, fazendo a obra através de nós. Então, nós não precisamos ter medo. Talvez você se sinta incapacitado, mas é exatamente do incapacitado que Deus precisa. Na história, Deus tem usado muito mais os incapacitados. Não que não devamos nos capacitar para isso, estudar, ler bastante a Bíblia, mas aquilo que nos faltar de conhecimento, aquilo que nos faltar de autoridade, aquilo que nos faltar de poder, Deus vai nos suprir. Tenha fé e saia para pregar o Evangelho. Tudo que nós aprendemos aqui não é para nós mesmos, é para pregar para outras pessoas, é para levar a mensagem da salvação para outras pessoas. Eu termino aqui essa minha participação, foi muito bom estar com vocês durante todo esse trimestre e agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Se Deus assim nos permitir, na próxima semana estaremos aqui novamente com uma nova lição. Um abraço, até a semana que vem, que Deus nos abençoe. Valeu, Marcos. Obrigado aí, parceiro, pela sua disposição, pela sua vontade, pelo seu compromisso. Valeu também ao Alexandre, que como ele tem trazido para nós aí, foram reflexões valorosas para ele, né? E ele compartilhando aqui então para nós. Que bom, né, tê-los aqui estudando conosco. E valeu você que ficou até aqui para acompanhar agora as perguntas. E as perguntas são bastante pessoais, eu vou compartilhar aqui o meu ponto de vista, mas você também é desafiado a colocar nos comentários, compartilhar o que você pensa. Vou trazer inclusive aqui alguns slides aqui, só para a gente, né, uma entrelinha, né, raiz. Mas a primeira pergunta diz assim: por que os discípulos mentiriam sobre a ressurreição de Jesus, sendo que foram odiados por causa de sua crença? O estudo de sexta-feira vem trazendo, que alguns autores históricos, cientistas, filósofos, dizem que, na verdade, há algumas possibilidades. Cristo não ressuscitou, Cristo, na verdade, nem morreu, Cristo tinha um irmão gêmeos. Aí inclusive tem uma indicação de um livro bastante interessante aqui, que diz assim: a lógica da fé, respostas inteligentes para perguntas difíceis sobre a nossa crença, que chama-se... Deixa eu só ver aqui, de David Marshall. David Marshall está no CPB, na Casa Publicadora Brasileira, então você pode aí conferir no livro sobre essas diferentes hipóteses, de Cristo Jesus. Então, diante dessas afirmações, de que Jesus não ressuscitou, a pergunta é, então, por que os discípulos mentiriam sobre a ressurreição, sendo que, por causa dessa mentira, eles foram perseguidos, foram odiados, O que eles teriam ganhado inventando essa história, Então, a gente percebe que eles tinham tudo para simplesmente seguir as suas vidas do jeito que eram. Jesus morreu, eles estavam com medo de ser perseguidos, E aí eles só realmente tiveram consciência de tudo aquilo que Jesus já tinha falado, inclusive para eles, das profecias, inclusive, que estavam muito claras, assim como os reis magos entenderam que lá ia nascer em Belém um menino e foram lá levar o presente, assim também eles deveriam ter entendido que esse menino morreria, e pela sua morte salvaria a todos. Mas eles estavam tristes. E aí, somente a ressurreição de Cristo é que animou. Então, o que eles ganhariam inventando essa mentira e sendo os maiores perseguidores? E olha como que os discípulos, com exceção do João, como que eles morreram, E é interessante porque quando eles viram a ressurreição de Cristo, aí não tem limite. Aí a pregação, aí veio o Pentecoste, vem tudo, eles saíram destemidamente, Não ainda de forma perfeita, como a gente vê em Atos e ainda nas cartas, a gente vai ver alguns conflitos, algumas diferenças entre eles, mas fizeram o papel que eles tinham que fazer na época. Saíram e pregaram o Evangelho. Pergunta 2 diz assim: que evidência da ressurreição de Jesus é mais convincente para você? Uma pergunta bastante pessoal, diante de tudo que nós estudamos, com o Marcos, o que o Alexandre trouxe para nós aí, qual é a evidência que mais te marcou? Sabe? Uma que mais me marcou assim, foi o fato das mulheres chegarem e não verem Jesus, verem o túmulo vazio, com uma pedra removida. Então, assim, claro que poderiam ter removido, poderiam ter roubado o corpo, como está lá no livro do David, várias possibilidades, mas o que me marca é assim, como Cristo permitiu
cumprir exatamente a profecia. Teve também a caminho de Emaús, outra parte assim que me impressiona muito, né? Inclusive eles nem reconheceram Jesus, né, nesse caminho, os discípulos indo ao caminho. Jesus andando com eles, assim, ouvindo de longe. Claro que era escuro, claro que todo mundo naquele tempo tinha roupas bastante parecidas, né? Tudo cobertos, né? Por causa do sol, tudo mais. Mas, né? Mesmo assim não reconheceram, e depois Jesus se revela no partir do pão. Então, assim, conta aí nos comentários qual aspecto da ressurreição que mais te impressionou ou mais te convence, beleza? E o último aqui, pessoal, eu gostaria de trazer para vocês, pergunta 3, diz assim, ó, segundo Paulo, que esperança a ressurreição de Jesus oferece? Né? E é uma pergunta bastante interessante. Ao preparar com isso, eu não sei se vocês já estudaram sobre a aposta de Pascal, tá? Não sei se vai aparecer aqui para vocês, mas se você ver, ó, eu trouxe aqui um quadro, deixa eu só me posicionar aqui para vocês enxergarem. Aqui é a aposta de Pascal. Pascal, Blaise Pascal, né? Que é um filósofo. No século XVII, então, ele propôs, né, esse sisteminha aqui, ó, né? Quem é estudante de entre linhas vai saber disso aqui, né? Mas ele estava querendo colocar assim, ó. Ele coloca aqui nas colunas Deus existe, Deus não existe. E aí a questão do você acreditar ou não acreditar. Então, se você acredita e Deus existe, ganho infinito, né, menos perda infinita, né? Porque se você acredita em Deus existe, então você vai ter ganho infinito e não vai perder nada. Agora, se Deus não existe e eu acredito, então você vai ter só a perda finita, né? Ou seja, só não tem mais o que vai viver essa terra, não vai viver lá. Agora, se eu não acredito, mas Deus existe, aí o que acontece? Ganho finito menos perda infinita. Ou seja, se você não acredita, mas Deus existe de verdade, então, meu filho, você perdeu tudo, né, na sua eterna. Você vai ganhar aqui o que você está ganhando, mas a eternidade você perde. E a última célula aqui, eu não acredito e Deus não existe. Tá, tudo bem, se você não acredita e Deus não existe, então você só tem um ganho finito, ou seja, só o que você ganhou nessa terra. Essa aposta de Pascal, né, é o que alguns até usam para pensar, e alguns pastores, inclusive, pregam em várias religiões, até na nossa, né? Às vezes pastor de jovem, né? Fala assim, porque você, né, fica entre o mundo e a igreja, e aí você nem curte o que o mundo tem para dar e nem curte o que a igreja tem para dar. Como se o mundo tivesse algo de bom para dar. Né? Então, mais ou menos o que o apóstolo de Pascal vem trazer, que eu não concordo. E aí eu trouxe o texto, né, que o autor coloca aqui, 1 Coríntios capítulo 15, principalmente o verso 19, deixa eu só preparar aqui para vocês, ó. Diz assim, ó, 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso é interessante, isso aqui vai totalmente contra a aposta de Pascal para aqueles que usam a aposta de Pascal nas suas pregações, tá? Que eu já vi muitos usarem, né? Olha, se Deus não existe e você crê, mas você vai ser um bom homem aqui. Olha o que Paulo diz, né? Se realmente Deus não existe, se Jesus não ressuscitou e você crê, ele diz, ó, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Miseráveis. Eu gosto dessa parte aqui, ou seja, né? A possibilidade de que Deus não existe, então você vai ter uma boa saúde, porque você se alimenta bem, você vai ter moral, tudo mais, mas Paulo fala assim, você vai ser um homem muito miserável. Então, fica aí, né? Segundo Paulo, que esperança a ressurreição de Jesus nos oferece? E aí Paulo vem discorrendo, né, no capítulo 15, dizendo que a maior esperança da ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. E aí o capítulo 15 é repleto, né, de passagens muito importantes, aí, principalmente para quem não entende o estado da morte, porque lá fala sobre aqueles que vão ressuscitar um dia, da ressurreição de Cristo, depois da ressurreição, né, dos justos. Então, assim, é bem interessante que realmente a gente possa entender, né, que a ressurreição de Cristo nos garante a nossa ressurreição. E mais do que isso, né, pessoal, diante de tudo que nós estudamos, fica o desafio que o Marcos trouxe, né, na quinta-feira, e eu reforço aqui para encerrarmos esse vídeo. O que você, o que eu estou fazendo com tanto conhecimento? Olha o chamado que nos é feito. Nós não podemos viver só para nós.
É incrível como nós estamos cumprindo as profecias, não é o tema aqui, mas nós estamos cumprindo o Apocalipse certinho. Uma igreja morna, os cristãos hoje, mesmo diante de tanta verdade, diante de tanta palavra, tanto material, eu vejo ainda nós cristãos acomodados, tranquilos na nossa vidinha e esquecemos desse último chamado aí que o Marcos trouxe. Ide e pregai o evangelho a todo mundo. Irmãos, é um apelo que eu faço a vocês, é muito importante. A igreja só existe para uma razão: para pregar o evangelho, para levar alívio àqueles que estão com uma dor, levar comida àqueles que estão com fome, levar roupa a quem não tem roupa, um agasalho para quem está passando frio. É para isso que a igreja serve. E nós não estamos, infelizmente, engajados nessa missão. Tem muitos irmãos, até familiares, às vezes a gente fica estudando a Bíblia, estudando a Bíblia. Ok, legal, né? É daí que vem a comunicação, o sincronismo, né? Com a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Mas tem que ter um propósito. Tem que permitir que Deus fale assim a você: vai, agora ande, pregue, vá. Né? Então, que você pense. Né? E um desafio que eu coloco para mim, né, e para vocês é: quantos estudos bíblicos nós estamos dando? Quantos eu estou dando, quanto você está dando? Reflita, isso vai ser muito importante porque a multiplicação do Evangelho não tem outro método. A gente está tentando multiplicar, claro que a Novo Tempo vai multiplicar, rádio, mídias, tudo mais, distribuição de livros. Mas, irmãos, nós estamos tentando fugir de um padrão tão simples. Cada irmão dando um estudo bíblico para alguém que ele orou. E Deus vai enviar. É só orar, pessoal, né? Como eu já coloquei no vídeo aqui, é só orar. Ore para que Deus te fortaleça, abra os seus olhos e abra os olhos também de quem está perto de você, para que veja que você está disposto a orientá-lo, a abrir a palavra diariamente, semanalmente e falar desse evangelho. Irmãos, que essa mensagem, encerrando aqui o Evangelho de Marcos, que a gente possa encerrar esse tema conscientes e motivados para sairmos de nossos lares, de nossas casas, dos nossos trabalhos e realizar isso que nós temos aprendido. Porque é um tesouro, né? Como foi colocado, a Sandra Bittar colocou, né? O que é a verdade? Né? Pilatos perguntando, diante da própria verdade. Então nós temos essa verdade, temos a palavra de Deus esmiuçada. Agora a gente precisa trabalhar. Ok? Fica aí o apelo, o chamado. Creio que não é um chamado do Lúcio, nem do Entre Linhas, é um chamado de Deus para cada um de nós. Que a gente possa trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar. Beleza? Bom, pessoal, nos vemos então no próximo trimestre, no próximo ciclo, onde vamos estudar o Evangelho de João. Então, continuar estudando, difundindo, se alimentando da palavra. É isso aí, a vida do cristão. Beleza, pessoal? Vamos encerrar então esse vídeo com uma oração? Oremos. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque estivemos reunidos aqui 13 estudos, 13 vídeos, 13 semanas, estudando aqui o Evangelho de Marcos. Obrigado pela ressurreição em Cristo, obrigado pelas mensagens, por passagens, ó Pai, que nesse trimestre brilhou diante de nós. Muito obrigado por tanta luz que o Senhor derrama sobre aquele que busca, ó Pai. E agora nos ajude a compartilhar essa luz, que possamos nessa semana ainda, ó Pai, orando a Ti, que nós possamos trabalhar, difundir, achar alguém para estudar a palavra conosco, um familiar, um amigo. Senhor, envia essas pessoas e abra-nos os olhos para que a gente possa enxergar o Senhor enviando elas até nós. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, até a próxima série. Tchau, tchau.